o Mini, o E-Type, o Land Rover, Bentley, Rolls-Royce, Aston Martin. Onde foi que tudo deu tão errado para a indústria automobilística britânica? Olá a todos, bem-vindos ao Number 27, eu sou o Jack. Agora, todos nós conhecemos as velhas histórias sobre os sindicatos, má gestão e baixa qualidade, mas eu acho que há um pouco mais do que isso, ou pelo menos existem algumas razões pelas quais a Grã-Bretanha acabou nessa situação em primeiro lugar. Preparem-se, porque essa explicação inclui a Segunda Guerra Mundial, as colônias britânicas e alguns chimpanzés tomando chá. Hora do chá com sua prataria reluzente e xícaras tilintando. Que momento feliz é esse? Chá bom. Chá fresco. Querida, você pode saborear até a última gota deliciosa. Peço um pouco de paciência. Prometo que isso fará sentido mais tarde no vídeo. Enquanto isso, vamos dar uma olhada bem breve na história da ascensão e queda da indústria automobilística britânica. Entre 1932 e 1955, a Grã-Bretanha foi o segundo maior produtor de carros do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 1936, produzia quase 400 mil veículos por ano. Em comparação, a Alemanha estava bem atrás, com 250 mil, a França com 100 mil e a Itália com apenas 50 mil. Em 1950, já era uma potência na exportação de veículos. Era o maior exportador de carros do mundo. E, na década de 1960, mais de 1 milhão de pessoas no Reino Unido trabalhavam na produção de carros. Só a British Leyland empregava mais de 200 mil pessoas. Hoje, infelizmente, não existem mais fabricantes de carros de propriedade britânica. Todos nós sabemos o que aconteceu com os principais fabricantes, como Bentley, Rover, Rolls-Royce, Aston Martin. Mas eu pensei, espera um minuto, talvez não tenhamos mais grandes fabricantes, mas com certeza ainda existem a McLaren, a Caterham e a Morgan. Eu estava completamente errado nisso. Na verdade, a McLaren pertence ao Bahrein. A Caterham, que eu também tinha certeza que era britânica, agora pertence aos japoneses. E por último, a Morgan, de todas as empresas, pertence a um consórcio italiano. Agora, a pergunta é, como e por que chegamos a essa situação? Vamos primeiro analisar como isso aconteceu. E é aqui que nossos amigos, os chimpanzés que tomam chá, voltam à cena. Olha, 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 olha. Dizem que a indústria foi destruída pelo chá e pelos biscoitos. Por quê? É porque o trabalhador britânico, supostamente, era muito preguiçoso, muito ineficiente e passava a maior parte do tempo em pausas para o chá, tomando chá e comendo biscoitos. Tenho certeza de que há um fundo de verdade nisso, mas definitivamente essa não é toda a história. Temos que admitir, porém, que aquelas greves dos anos 50 e 60, culminando nos anos 70, prejudicaram muito a indústria. Os principais fabricantes, como Austin e Morris, todos os fabricantes, mas esses eram os dois principais, estavam realmente passando por dificuldades. Foi aí que o governo britânico interveio e ajudou a organizar uma fusão que levou ao gigante que foi a British Leyland. Agora, isso deveria concentrar a indústria britânica em um único fabricante. Isso geraria economia e significaria que, em vez de ter todos esses fabricantes de médio porte espalhados por aí, haveria um grande conglomerado capaz de enfrentar gigantes como a Fiat, a Volkswagen e a Ford. As coisas definitivamente não deram certo. A British Leyland continuou a perder dinheiro. E não só isso, mas também perdeu sua posição de destaque como maior vendedora de veículos no Reino Unido para Maburbachenschieds. Como resultado, o governo interveio e foi forçado a nacionalizar a empresa. O novo Rover 3500... Leyland Cars, Austin, MG, Triumph, Mini, Jaguar, Daimler, Princess, Morris, Rover, todos com super cores. Ótimos carros e muito mais.
A nacionalização foi absolutamente desastrosa. Não só não aumentou a eficiência, como a empresa e a indústria automobilística em geral foram usadas pelo governo britânico para implementar políticas econômicas. Eles forneceram subsídios para o emprego e forçaram os fabricantes a instalar fábricas em áreas carentes. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais adiante no vídeo, mas tudo isso significou que em meados dos anos 80, o governo britânico já havia gasto mais de 2 bilhões de libras sustentando a British Leyland. E estava absolutamente de saco cheio e decidiu que a única saída era a privatização. Então a British Leyland acabou sendo vendida para a British Aerospace. Isso foi em 1988 e parecia uma forma de, pelo menos, mantê-la em mãos britânicas. No entanto, a British Aerospace não teve tanto sucesso nem tanta sorte, e 6 anos depois, em 2004, vendeu para a BMW. A venda da Rover, última fabricante de carros de grande volume ainda em mãos britânicas, para a BMW por sua controladora, a British Aerospace, surpreendeu empresários e mercados financeiros. Inicialmente, a BMW parecia muito comprometida com as marcas, especialmente Mini, Land Rover e Rover. Eles fizeram muitos novos investimentos, mas logo perceberam que era uma empresa difícil de entender e administrar. Então a BMW decidiu ficar com as partes que queria, ou seja, na verdade, o Mini virou praticamente só um exercício de branding e a fábrica em Cowley ficou, enquanto o restante foi vendido. A Rover foi para um consórcio britânico em 2000, mas isso só durou 5 anos antes de ir à falência. O que restou, as fábricas, os projetos, foram comprados por empresas chinesas. Bentley, Rolls-Royce foram para os alemães, novamente para a BMW e a Volkswagen. E Jaguar Land Rover, depois de um período com a Ford, acabou ficando com a Tata, na Índia. A indústria automobilística britânica praticamente deixou de existir. Mas o interessante é, por que chegamos a esse ponto? Vamos falar sobre má administração e os sindicatos com um pouco mais de profundidade. Mas antes disso, quero falar sobre um fator que a maioria das pessoas realmente não considerou. E esse é o efeito da guerra e das colônias britânicas sobre a indústria automobilística britânica. O que quero dizer com isso? Para a maioria dos países, a Segunda Guerra Mundial foi devastadora. Para a Alemanha e para a Itália, por exemplo, acabou praticamente destruindo as fábricas que eles tinham e a indústria que existia lá. A Grã-Bretanha, portanto, teve uma grande vantagem após a Segunda Guerra Mundial, porque todas as suas instalações de produção já estavam lá. Isso significava que eles estavam absolutamente bem posicionados para a expansão que ocorreu com a Inglaterra nos anos 1960, sendo a maior exportadora de carros do mundo. Mas há também uma grande desvantagem em tudo isso. O fato de que a Grã-Bretanha herdou toda a sua infraestrutura praticamente intacta deixou a indústria um pouco complacente. Isso mostrava que não precisavam se esforçar muito e tinham pouca motivação. Aquelas questões trabalhistas que começaram nos anos 50, por exemplo, ao invés de lidar com elas naquele momento, eles deixaram que se agravassem porque a indústria ainda estava indo relativamente bem. As instalações de produção também, como já estavam lá, foram herdadas. Não havia realmente muito incentivo para torná-las mais eficientes. Os outros países foram prejudicados por isso, mas isso significou que, quando reiniciaram suas fábricas, reiniciaram suas indústrias, eles as tornaram muito mais eficientes, como uma indústria totalmente nova. Os britânicos ficaram presos a métodos de produção ultrapassados, o que os prejudicou. Esse efeito se agravou pelo ocorrido nas colônias britânicas. Após a Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha tinha um mercado cativo e vendia carros facilmente para países como Austrália e África do Sul. Então isso tirou o incentivo para que tentassem melhorar a indústria, já que estavam se saindo bem assim. Agora, James May disse, de forma famosa, que foram os países que perderam a Segunda Guerra Mundial que fizeram os melhores carros. E eu até entendo o ponto dele no caso da Alemanha, eu acho, e do Japão. O argumento dele era que esses países não precisavam investir em seus exércitos e defesa.
Assim, investiram em suas economias e começaram a fabricar carros incríveis. É um argumento meio estranho, na verdade, porque se você olhar para a Itália, por exemplo, ela também perdeu a guerra e fez alguns carros fantásticos, mas eu não colocaria a indústria automobilística italiana, especialmente no momento, como um grande exemplo de sucesso. Acho que o argumento dele é válido. Os países que perderam a guerra passaram a fabricar os melhores carros. Mas não é porque eles não precisaram investir em suas forças armadas. Foi simplesmente porque a indústria automobilística deles começou do zero. Os métodos de produção deles eram melhores e tinham mais vontade de vencer, então precisavam fabricar carros melhores para vendê-los. Outro ponto levantado é que os fabricantes britânicos tiveram grande dificuldade para obter fundos dos bancos britânicos para pesquisa e desenvolvimento. Enquanto, por exemplo, no Japão, os fabricantes conseguiam pegar dinheiro emprestado a um custo bem baixo, trabalhavam com margens de lucro mínimas e simplesmente investiam no futuro. Agora, pode haver alguma verdade nisso. Mas eu acho que, quando você considera que o governo britânico investiu mais de 2 bilhões na British Leyland entre 1975 e 85, eu acho que esse investimento, para mim, de qualquer forma, não parece que esse foi realmente o principal problema. Então, agora voltamos para os sindicatos ou os trabalhadores, a força de trabalho e a administração. Então, o trabalhador britânico é o culpado? Eles eram tão ineficientes, só tomavam chá e biscoito sem trabalhar? Bem, é aqui que algo bem interessante entra em cena. E essa é uma história sobre gatos fedorentos. Então, eu só queria dar um exemplo do que estava acontecendo nessas fábricas. Então, basicamente, essa é a disputa por causa do cheiro de gato. Essa é uma situação em que 600 trabalhadores ficaram parados por mais de 2 dias por causa de 21 trabalhadores na oficina de acabamento da fábrica Triumph em Speke, Liverpool. O que aconteceu foi que os trabalhadores da oficina de acabamento, esses 21 trabalhadores, reclamaram que a oficina estava mal cuidada, com mau cheiro, havia gatos de rua. Então, era um risco à saúde. As fábricas britânicas daquela época tinham padrões de saúde e segurança muito relaxados, então acredito que isso realmente aconteceu. Negociaram com a administração para que a oficina de acabamento fosse totalmente limpa. Isso levaria 45 minutos e os operários conseguiram que a administração aceitasse que, nesse tempo, continuariam recebendo enquanto aguardavam a limpeza da oficina de acabamento. Então está tudo certo. A oficina de acabamento foi limpa, mas ao voltarem, disseram que o chão estava molhado e perigoso, querendo uma reunião para discutir a situação. Eles também disseram à gerência que essa reunião que eles iam ter deveria ser paga, então eles deveriam receber por participar dela. A gerência disse que não. Se vocês quiserem ir e fazer uma reunião sobre isso agora, podem fazer a reunião, mas isso será descontado do salário de vocês. Como resultado, os 21 trabalhadores da seção de acabamento votaram para entrar em greve. Não foi pelo problema original, cheiro de gato ou saúde e segurança, mas porque a gerência não estava disposta a pagar a eles pela segunda reunião. Isso significou que os outros 600 trabalhadores da fábrica também ficaram parados por 2 dias até que esse problema fosse resolvido. Acho que isso te dá uma ideia do que acontecia na época. Em Clarkson's Car Years, ele destaca pontos interessantes sobre o assunto. E ele, essencialmente de uma maneira muito engraçada, ao estilo Clarkson, basicamente aponta que todos os diferentes fabricantes e partes da British Leyland que haviam sido reunidos funcionavam de forma completamente disfuncional, muitas vezes competindo entre si. Isso é algo com o qual eu realmente concordo. Muitas vezes uma empresa retinha informações técnicas, conhecimento técnico ou peças de outra parte do negócio. Mas ele também diz que um dos maiores erros que eles cometeram naquela época foi que havia muita competição interna. Por exemplo, eles colocaram o Allegro contra o Princess. Eu entendo por quê. Na época, isso poderia ter sido considerado um problema, mas tenho que dizer que acho isso um pouco de uma falsa questão,
porque a concorrência interna certamente não parece ter causado nenhum problema para o Volkswagen. Então, se você olhar para a Volkswagen, para a Seat, Skoda, VW, Audi, todos os carros do grupo são praticamente a mesma coisa. Eles são construídos na mesma plataforma. Todos eles têm uma aparência bem parecida. Há algumas diferenças na qualidade do acabamento, desculpe, e no design. No geral, se você fala de competição interna, tenho quase certeza de que não foi isso que acabou com a British Leyland. Teve mais a ver com problemas com a força de trabalho e ineficiências, mas também com má administração. Uma equipe de alta administração que estava apenas obcecada em cortar custos e margens de lucro em vez de produzir um bom produto. Mas ainda mais interessante, a má administração veio de ainda mais acima, veio do governo que era dono da empresa. Eles usavam isso no plano econômico, o que levava fábricas a serem frequentemente instaladas em locais inadequados. Também houve um caso parecido na Itália com a trágica produção do Alfa Sud, um carro brilhante produzido no lugar errado, ou pelo menos da maneira errada, com uma força de trabalho que não estava acostumada a produzir carros. Como resultado, eles enferrujavam terrivelmente. Então, na Grã-Bretanha, algo semelhante aconteceu. Um exemplo disso é a fábrica do Hillman Imp, que foi localizada na Escócia contra a minha vontade e o conselho da própria empresa, porque não fazia sentido. Não havia mão de obra disponível, as peças não estavam lá. Então, mais uma vez, um carro que tinha um design interessante e poderia ter sido realmente bem-sucedido foi prejudicado por decisões ruins. Um dos argumentos usados para reforçar que o problema estava na alta administração e não nos trabalhadores é este. A partir do início dos anos 90, houve um enorme investimento estrangeiro na produção de carros no Reino Unido, principalmente de fabricantes japoneses como Honda e Nissan. E essas fábricas que eles abriram aqui foram extremamente bem-sucedidas, produziam carros muito bons, de ótima qualidade e de forma muito eficiente. Ficou claro que os trabalhadores britânicos podiam ser levados a trabalhar muito bem. Mas eu tenho que dizer que acho que há um problema com esse argumento. O problema é que nos anos 90, a força de trabalho britânica era completamente diferente, muito menos militante do que a força de trabalho que tínhamos nos anos 70. Sem dúvida, a atitude japonesa em relação à produção, à resolução de problemas, é mais progressista e funciona melhor. Mas também acho que eles foram bastante ajudados pelo fato de que as pessoas já não eram tão militantes quanto eram nos anos 70. Vamos aproveitar para falar sobre o futuro da produção no Reino Unido. Talvez não sejamos mais donos de nenhum dos nossos fabricantes de veículos, mas pelo menos podemos ficar felizes que, em 2016, a Grã-Bretanha voltou a produzir 1.800.000 veículos. Como produtor de veículos, estava indo muito bem. Infelizmente, nos últimos anos as coisas não foram tão bem. Em 2019, a Grã-Bretanha teve seu pior ano de todos, com 1,3 milhão de veículos produzidos. E 2021 parece que vai ser ainda pior do que isso. Por que isso acontece? Algumas pessoas citam o Brexit como possibilidade. Pode ser, eu não sei. O problema é que a Honda acabou de fechar sua fábrica aqui. Seja qual for o motivo, acredito que vivemos outro período turbulento. Na sua opinião, quais foram as verdadeiras causas do colapso da indústria automobilística britânica? Eu realmente acho que o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, durante a guerra com a infraestrutura britânica, o fato de que os fabricantes saíram praticamente impunes disso, teve um papel importante na forma como a indústria se desenvolveu no futuro. Há sim um problema com sindicatos e alta administração, mas eu acho que muito disso vem da complacência que eles tinham por herdar uma indústria que estava praticamente intacta e não foi forçada a se competir muito nos anos seguintes. Me diga o que achou. Muito obrigado por assistirem, agradeço de verdade. Inscreva-se no canal se ainda não fez e até o próximo vídeo.